Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de empreendedorismo. Eu me chamo Moisés, sou professor da FAGE desde 2013, sou bacharel em administração, especialização em gestão de recursos humanos, também especialização em gestão de cooperativas, e é uma satisfação muito grande ter você aqui. Espero que no final dessa disciplina a gente possa estar contribuindo com vocês, trazendo novas ideias, trazendo esperança, perspectiva, até porque o empreendedorismo hoje ele está presente ou precisa estar presente em qualquer disciplina, né? Em qualquer espaço, para que de fato a gente possa ser o diferencial no mercado, para que de fato a gente possa dar o grande diferencial que a gente sempre o cliente procura, que sempre as pessoas estão procurando. Como eu falei para vocês, a nossa disciplina de empreendedorismo, eu não tenho dúvida que ao final nós teremos bons resultados e vocês vão sair com alguma coisa que vai marcar a vida de vocês e vai contribuir no futuro com os projetos de vocês, com a formação de vocês, com a qualificação de vocês. Espero poder contar também com o apoio de vocês, isso é muito importante, a participação, o envolvimento de vocês, principalmente nesse período onde as nossas aulas, elas são aulas remotas e a gente acaba não tendo contato físico, afeto, e isso às vezes pode parecer atrapalhar um pouco, mas eu espero poder contribuir com vocês o máximo e espero também esse feedback de vocês para que a gente possa ter uma disciplina produtiva, né? Uma disciplina onde a gente consiga transmitir aquilo que a gente deseja e também a gente consiga ouvir de vocês, até porque a gente entende que o processo de ensino-aprendizado depende nem só do professor, mas também do aluno, do envolvimento, até porque a gente está aqui como um facilitador e não como dono da verdade. Eu tenho certeza que boa parte de vocês também já tem experiência no mercado de trabalho, tem experiência ver pessoas que empreenderam, que empreendem, que está no mercado de trabalho. Então, isso conta muito nesse processo onde a gente trabalha a percepção, ou seja, o empreendedorismo ele está presente no dia a dia das pessoas. Então, isso também vai ser importante porque vai ficar fácil vocês compreender alguns pontos que a gente vai estar trazendo aqui. E para iniciar, falar um pouquinho assim, o que seria empreender? Aí eu trago um ponto que eu até coloquei no material que está disponível para vocês. Por exemplo, o Eike Batista diz que empreender é enxergar uma oportunidade ou uma boa ideia, ou ter uma boa ideia, assumir o risco e botá-los em prática. Por que ele fala isso? Às vezes as pessoas até enxergam uma boa ideia, às vezes as pessoas têm até uma excelente ideia, mas eles têm a dificuldade de assumir o risco, ou seja, têm o medo de colocar em prática. E quantas pessoas perdem grandes oportunidades por causa desse medo, por causa dessa preocupação, por causa de pessoas negativas que muitas vezes quando você diz assim, estou pensando em abrir um negócio, vem várias pessoas e dizem assim, rapaz, isso não vai dar certo. Isso é furada, já tentei fazer isso. Então, se a gente observar nesse propósito, ouvir essas pessoas, dificilmente a gente vai ter um empreendimento, a gente vai iniciar um negócio. Então, a gente precisa, claro, correr o risco de forma calculada, não é simplesmente você dizer assim, eu imaginei que isso dá certo, então amanhã já vai lá e coloca, não é bem assim, não é isso que a gente está querendo dizer, não é isso que o Eike Batista quis dizer. Mas assim, ele quis dizer o seguinte, não adianta ter boas ideias e essas boas ideias não saírem do papel. Não adianta você pensar em algo que aparentemente vai dar resultado e não arriscar. E a gente vê hoje, claramente, várias pessoas de sucesso que muitas vezes fracassaram por diversas vezes até chegar à excelência. Então, muitas vezes, não é a primeira vez que você vai tentar, não é a segunda vez que você vai tentar que você vai conseguir o sucesso. Mas essas tentativas, elas devem servir como balizadores, servir como exemplo e aprendizado para que realmente você possa melhorar nas suas próximas tentativas, né? Eu sempre digo que tudo na vida da gente é um aprendizado, mesmo que seja uma queda, ela serve de lição e serve de exemplo para que a gente possa tentar não cair, pelo menos daquela mesma forma. O Arnold Correia traz também uma outra definição bem interessante do que é empreender, né? Que seria a questão do acreditar no seu sonho, né? E fazer com que mais pessoas acreditem no seu sonho. Então, assim, quando você pensa em empreender, muitas vezes o seu sonho ainda não é o sonho das outras pessoas.
o que você vê que aquilo é importante para outras pessoas, as outras pessoas ainda não conseguem enxergar aquilo como importante. Mas quando você começa a dar valor, atribuir valor aos seus produtos, colocar o quanto aquele produto, o quanto aquele serviço, ele vai ser importante para aquela pessoa, ele vai ser importante para aquele indivíduo, sem dúvida nenhuma, aquela pessoa passa a ver esse produto como um sonho dele também, como um desejo dele. E aí a gente sempre diz o seguinte: a gente não deve vender produto, a gente precisa vender solução, né? Porque a partir do momento em que você vende um produto, que esse produto não resolve aquilo que a pessoa espera, sem dúvida nenhuma ele não vai voltar. Então, quando a gente pensa em empreendimento sustentável, quando a gente pensa em um empreendimento a longo prazo, né, para que a gente possa ter uma durabilidade, uma sustentabilidade, a gente precisa vender a satisfação, a gente precisa vender para as pessoas o desejo, né, aquilo que a pessoa realmente espera. Porque muitas vezes você vende o produto, mas esse produto não atende a satisfação e o desejo do seu cliente. Então são pontos extremamente importantes quando a gente fala, tanto o Eike Batista quanto o Arnold Corrêa, eles, apesar de trazer pontos diferentes com relação a essa questão do empreender, eles de uma certa forma têm uma ligação, porque se você empreender ver uma oportunidade e fazer com que essa oportunidade se transforme em realidade e resolva situações de outras pessoas, é a mesma coisa do Arnold Corrêa dizer: empreender, acreditar no sonho e fazer com que outras pessoas acreditem nesse sonho também. Então, ele acaba tendo uma certa ligação. E para fazer uma reflexão ainda nessa colocação do Eike Batista, ele diz que nos últimos 20 anos o Brasil ele estagnou, ou seja, as pessoas pararam de arriscar, as pessoas ficaram com mais medo de arriscar, com medo do fracasso e da rejeição. E aí, se a gente for observar, quantas vezes a gente perde grandes oportunidades porque não arriscou, né? Às vezes eu digo que é melhor você pecar pelo excesso, às vezes, do que pecar por não tentar. Então, a gente precisa enxergar dessa forma e, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder ter bom processo de desenvolvimento. E aí já queria deixar um desafio aqui para a gente. Eu sempre gosto de trabalhar nossas disciplinas, desafios. Então, você que está assistindo esse vídeo, eu quero que na próxima aula, na próxima sexta-feira, a gente possa trazer característica e perfil de empreendedores de sucesso da nossa região, do nosso município. E assim, eu quero que cada um de vocês traga o perfil de um empreendedor, uma característica que marca a sua vida. Por que seu João, ele consegue ter sucesso no empreendimento dele? E aí você atribuir o sucesso do seu João a uma ou duas características fortes que realmente faz com que o seu João, a dona Maria, o seu José, ele consegue ter sucesso dentro do seu empreendimento. Então, assim, a gente tem, na sequência do material didático, se vocês observarem, a gente tem algumas outras definições, né? Qual é o perfil, por exemplo, de um empreendedor, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Pedro Passo da Natura, ele fala que o empreendedor, acima de tudo, ele é apaixonado por uma ideia, ele corre atrás dela, ele tem um brilho nos olhos. Na verdade, a pessoa que é empreendedora, quando ele está falando do produto dele, você sente os olhos brilhar, você sente uma segurança, você acaba vendo a paixão que aquela pessoa tem por aquele produto, por aquele serviço, e isso é fundamental na hora de convencer, na hora do cliente entender a importância do produto. Porque imagine você querer empreender e não ter segurança para falar do seu produto, você não ter brilho nos olhos, está falando com uma certa desprezo, você não demonstra segurança disso. Então, assim, o Pedro Passo da Natura, ele traz, assim, uma coisa que para mim é essencial. Qual é uma das características? O empreendedor, ele é apaixonado por uma ideia e ele traz essa paixão no brilho dos olhos, na forma de conversar com as pessoas, na forma de dialogar, na forma de demonstrar as qualidades do seu produto. Então, isso para mim que o Pedro Passos da Natura traz, isso é essencial para a gente ter sucesso dentro desse processo de empreender. Já, por exemplo, o representante
da Localiza, ele diz assim, que empreendedores de verdade são aqueles que vencem em ambiente hostil. O que significa um ambiente hostil? Ou seja, um ambiente de dificuldade. Então, o grande empreendedor é aquele que chega no momento mais difícil e ele consegue trazer grandes ideias, ele consegue, a partir daquilo ali, o que as pessoas estão precisando no momento. Se a gente for pegar o fato que está acontecendo agora, a gente está passando pelo processo da pandemia. Então, assim, grandes empreendedores é aqueles que aproveitam desse momento, não se aproveita de usar as pessoas, mas consegue criar produtos e serviços que vai atender as necessidades da pessoa, que vai ser importante para as pessoas, mas ao mesmo tempo você vai ter o ganho por isso. Quantos produtos estão sendo desenvolvidos nesse momento que as pessoas dizem assim, poxa, que legal, que bacana, e salvou a minha vida. E será que para essa pessoa também não está sendo interessante? Será que não está sendo uma fonte de renda? Será que não está sendo um lucro para essa pessoa nesse momento? E aí eu até brinco que, num período que eu passei em Belém do Pará, eu tive a oportunidade de fazer algumas avaliações, né? E Belém é um lugar que chove praticamente todos os dias, mas é aquela chuva repentina. E eu morava próximo à catedral e observava a oportunidade que alguns franelinhas tinham de poder tirar um dinheiro a mais, de poder ter uma renda a mais. A igreja sempre tem aquelas pessoas mais idosas, né, que gostam de estar indo para a igreja. E geralmente, no final da tarde, todos os dias, tinha chuva, né? E aí, muitas vezes, era o horário que estava terminando a missa, o culto da igreja. E esses franelinhas, na verdade, além da franelinha, além de estar ali guardando o espaço do carro, eles tinham guardado um guarda-chuva, né? E esse guarda-chuva, na verdade, era uma estratégia e eles pediam para Deus que chovesse. Porque a partir do momento que chovesse, as pessoas queriam sair da igreja, não queriam se molhar e eles tinham o guarda-chuva para poder servir. Então, além do dinheiro que a pessoa pagaria pelo estacionamento do carro, eles pagariam mais 2, 3, 4 reais, dependendo da distância, para poder chegar até seu carro, da igreja até o carro, de forma seca e segura. Ou seja, as pessoas agradeciam a eles porque conseguiu levar até o carro de forma segura, sem se molhar, e eles se aproveitavam, vamos dizer assim, aproveitavam o momento, a situação, para oferecer um serviço que era bom para o cliente e ao mesmo tempo era muito bom para eles, porque se eles iam receber 5 reais, eles recebiam 7, né, por causa além do estacionamento, mais o serviço. Ou muitas vezes aquele franelinha, ele usava aquele serviço para cativar esses clientes, que muitas vezes eram clientes fiéis também da igreja, que estavam ali o tempo todo. Eles aproveitavam para dizer assim, não, eu guardo seu lugar aqui, se chover eu tenho um guarda-chuva para te oferecer, então você não tem risco, você não precisa trazer o guarda-chuva para a igreja, porque a gente já tem aqui, se estiver chovendo na hora, a gente traz o guarda-chuva. Ou seja, às vezes alguns cobravam um pouquinho mais caro, mas tinha esse serviço já incluso. Então, é sempre bom a gente aproveitar, não aproveitar no sentido de usar para tirar benefício das pessoas, mas aproveitar a oportunidade para ter grandes ideias, atender às necessidades das pessoas, porque quantas vezes as pessoas dizem assim, oxe, se eu tivesse isso aqui, seria muito bom. Eu pagaria muito dinheiro por isso. E às vezes não tem o serviço ou produto para oferecer. As pessoas precisam, mas às vezes não tem. E muitas vezes, assim, o grande empreendedor é aquele que faz com que você observe que aquele produto ou aquele serviço, ele vai agregar muito na sua vida, né? Então, muitas vezes você diz assim, poxa, se você comprar esse produto, ele vai fazer com que você reduza o seu tempo. Se você comprar esse produto, você vai conseguir ter esse benefício. Então, muitas vezes o cliente ele ainda não conseguiu perceber que aquilo ali vai ser uma vantagem. Mas a partir do momento em que você traz essas qualidades e esses benefícios do produto, a pessoa passa a ser um desejo dele e com isso passa a ser algo interessante. Então, assim, para iniciar a nossa disciplina, eu queria trazer um pouquinho, né, disso hoje. Eu acho que a gente vai ter muito o que discutir no decorrer do tempo. No nosso próximo encontro, a gente vai trazer diversas características empreendedoras e aí eu convido vocês a trazer, né, por isso que eu pedi para vocês
já trazer algumas características de empreendedores da região de vocês, talvez até dos pais de vocês, da mãe de vocês, que faz com que essas pessoas tenham sucesso, né, em seus trabalhos, né? Então, espero que vocês também leiam o texto que a gente tem complementar. A gente tem um texto muito bom. A gente tem, além do texto, a gente tem todo esse material que a gente está discutindo um pouquinho sobre a questão do conceito, né? A questão do empreendedorismo ser um processo de criar algo diferente e com valor, porque assim, não adianta também você querer criar algo que já seja aquilo que todo mundo faz, né? Ser repetitivo, às vezes pode ser fácil, mas pode não ter o sucesso. A gente, mesmo que a gente faça algo parecido, a gente sempre precisa ter o diferencial, né? Às vezes algumas pessoas dizem assim, Moisés, então se aqui já tem tantos restaurantes, então significa dizer que não vai dar certo mais um restaurante. Isso não é verdade. Porque o que vai fazer dar certo muitas vezes é o diferencial que você consegue trazer. Mas a gente só vai poder perceber isso a partir do momento que você tem uma análise de mercado, você conhece o cenário, você conhece os desejos, você conhece a necessidade das pessoas. A questão do desejo e da necessidade é o que eu falei para vocês. Muitas vezes o perfil do seu restaurante é um perfil novo, que ainda não é servido, que ainda não é colocado, que as pessoas ainda não conhecem. Mas você pode começar na sua pesquisa de mercado, instigar as pessoas, colocar, será que se tivesse isso, dessa forma, facilitaria isso? Você pagaria por isso? Você pagaria um pouco mais ou escolheria esse tipo de comida, esse tipo de serviço, essa forma como é colocada? Então, assim, é bem interessante a gente avaliar que muitas vezes, assim, o cliente ele não compra porque ele não conhece o que ele vai ganhar, porque ele não tem informação do que ele vai ganhar com isso, né? Então, o que a gente precisa, muitas vezes, não é dar valor ao produto logo de cara. Na maioria das vezes, a gente aconselha que você coloque as qualidades do seu produto, coloque as qualidades do seu serviço, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, esse negócio deve custar muito caro. E aí, se você dá qualidade aos seus produtos e aos seus serviços, quando eu falo da qualidade, não é vender o que não existe, não é querer colocar na mente das pessoas o que não tem. Quando a gente fala, é de fato mostrar o benefício que o seu produto ou o seu serviço vai trazer na vida da pessoa. Porque acredito eu que se você é um empreendedor e se propõe a fazer algo, é porque você já tem um produto de qualidade, um produto que de fato vai atender a necessidade do seu cliente. Ser empreendedor de fato é criar produtos que satisfaça, é trazer a satisfação, é atender os desejos dos seus clientes. E para que isso aconteça, é preciso pensar em todo um processo. Então, assim, a gente pode trazer